Oi! Hoje eu vou ensinar para vocês sobre a distância percorrida e o deslocamento escalar. Primeiro, eu vou começar explicando o que é o deslocamento, tá? Então, o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, ou seja, o seu objeto, o seu carro, vamos usar um carro, tá? Como exemplo. O seu carro vai sair um exemplo do ponto A e vai até o ponto C. Então, o ponto inicial vai ser o ponto A e o ponto final vai ser o ponto C. Então, o deslocamento vai ser do ponto A ao ponto C, porque ele veio daqui e terminou aqui. Outro exemplo para entender. Se o seu carro estava no ponto A, e ele foi para o ponto C e depois foi para o ponto B, ou seja, ele fez esse caminho. Ele estava no ponto A, ele veio até o C, depois voltou para o B. Então, o deslocamento dele vai ser do ponto inicial até o ponto final. Então, vai ser só a distância entre o A e o B. Ele quer no deslocamento, ele só quer saber o quão distante você está do ponto de partida, entendeu? Um exemplo, o seu ponto de partida é aqui. Não, para o deslocamento, não importa se você fez esse caminho, ele só quer saber o quão distante você está da onde você saiu. Então, um exemplo, se você estiver no ponto A e ir para o ponto C e depois voltar para o A de novo, o deslocamento vai ser zero, por causa que você não está distante de onde você saiu, você está onde você saiu. Então, o deslocamento vai ser zero. Agora, vamos lá para calcular daquele que eu falei. Se você estava no ponto A, ok? Do ponto A, você foi até o ponto C. Qual vai ser o seu deslocamento? A fórmula do deslocamento é o ponto inicial menos o ponto final. Então, vamos lá. Aqui, ó, é delta S. O deslocamento ele é representado por delta S, ok? Então, o deslocamento é igual posição final menos posição inicial. A posição final aqui é 20, então a gente coloca 20 menos a inicial, que é 0, que é igual delta S igual a 20. Então, nesse exemplo, o deslocamento foi de 20. Agora, nesse outro exemplo, ele estava no ponto A, foi até o ponto C e depois voltou para o B. Então, vamos lá calcular. Delta S igual final menos inicial. Vamos lá. Qual é a final? A posição final é a 10, certo? Porque ele parou na B. Qual é a inicial? 0. Então, nesse caso, o deslocamento vai ser de 10, ok? Então, decore isso. O deslocamento quer saber apenas o quão longe você está da posição inicial. O quão longe você foi parar da onde você estava. Não importa o caminho que você fez, ele só quer saber o quão longe você está da onde você estava, ok? Agora, vamos para a distância percorrida. Diferente do deslocamento, a distância percorrida, ele quer saber o caminho que você fez. Então, como é que você calcula o caminho que ele fez? Então, vamos lá. Nesse exemplo, se ele estava no ponto A e ele foi até o ponto C, então, a distância percorrida aqui foi 20. Por quê? Porque ele fez todo esse caminho, certo? Já nesse outro exemplo, vamos lá. Ele estava no ponto A. Aí ele foi até o ponto C. Depois, ele voltou para o ponto B. A distância percorrida aqui
você vai fazer o seguinte. Quanto levou para ele chegar até o C? 20, certo? Pronto. Quando ele voltou para o B, ele gastou mais quantos quilômetros? 10, certo? Então, 20 mais os 10 voltando, 30. Então, nesse exemplo, foi 30. Agora, nesse outro exemplo, ele estava no ponto A, foi até o C e voltou para o A novamente. Então, na distância percorrida, você vai calcular todo o caminho que ele fez. Então, do A até o C, 20, indo, e do 20 até o A, mais 20, certo? Voltando. Então, foi 40 quilômetros que ele gastou nessa viagem. Então, decorem isso. O deslocamento, ele só quer saber quão longe você foi do ponto inicial. Já a distância percorrida, ele quer saber o caminho que você fez para chegar até o ponto final, ok? Então, aqui eu trouxe outro exemplo para fixar melhor a diferença entre os dois. Aqui eu fiz um caminho em que em cada tracinho desse são 10 quilômetros, tá? Então, esse tracinho vale 10, aqui vale 10, aqui 10, 10, 10. E assim por diante. Aqui, ó, cada negocinho desse aqui, ó, vale 10, ok? Sabendo disso, qual vai ser a distância percorrida? Então, a distância percorrida é todo o caminho que ele fez. Então, a gente tem que contar, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no caso, eu esqueci do zero aqui, são 120 quilômetros, certo? Por causa que aqui, ó, né, cada um aqui não é, são 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, o caminho que ele fez gastou 120 quilômetros. Ao deslocamento dele, não importa o caminho, ele só quer saber o quão longe você está do ponto B. Então, você vai calcular em uma linha reta. Não importa o caminho que ele fez, ele só quer saber o quão longe você está do seu ponto inicial, ok? Então, a gente só conta em linha reta. Vamos lá. Ó, 10, 20, 30, 40, que é o mesmo daqui, 50, que é o mesmo daqui, e o 60. Então, ele está a 60 quilômetros longe do seu ponto inicial. Então, eu espero que vocês tenham entendido, ó. Novamente, o deslocamento, ele só quer saber o quão longe você está do seu ponto inicial. Então, não importa a trajetória que você fez, ele só quer saber o quão longe você está do ponto inicial. Já a distância percorrida, ele quer saber qual foi o caminho que você fez para chegar até o ponto final, ok? Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Um beijo e tchau!